preparação do Gentes é muito fácil e intuitiva. Começando no tabuleiro principal, a gente vai pegar esses tokens de população, a gente vai embaralhar e colocar eles de maneira randômica nessa linha. A gente também vai pegar os tiles de ação, que são facilmente definidos pelas suas cores, e também vai colocá-los nos seus respectivos lugares no tabuleiro principal. Nessa parte, a gente tem que ficar atento, porque alguns tokens eles não são feitos para serem jogados, por exemplo, com 3 pessoas. Então a gente tem esse token aqui que ele é feito para ser jogado apenas de 2 a 4 jogadores. Nesse setup que eu estou fazendo um setup para ser jogado de 3 pessoas. Então no caso eu não vou utilizar aqueles 5 outros tokens. No caso, jogando de 4 jogadores, a gente vai utilizar todos os tokens do que tem no jogo. Com 1 e 2, isso também varia. A gente vai acabar removendo mais tokens ainda do jogo. Depois disso, a gente vai pegar esses tiles de bônus aqui. Os tiles de bônus, eles são utilizados para quando você atinge um determinado objetivo no jogo, você vai pegar o tile de bônus que estiver no topo. Então, normalmente o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de jogadores que você tem, colocar o token de maior valor, que é o token amarelo, e completar com o restante dos tokens. Então, no caso, eu tenho 3 tiles de bônus para quem consegue abaixar 8 cartas. E lembrando, de novo, que o primeiro jogador que abaixar 8 cartas vai conseguir pegar o bônus de maior valor. A gente também vai pegar o marcador de rodada, colocar na primeira rodada da era 1. E também vai colocar as cartas viradas para cima, cada uma na sua posição, no total de 8 cartas aqui. Lembrando que, antes da gente colocar essas cartas viradas para cima aqui, a gente primeiro precisa distribuir as cartas para os jogadores. Então, cada jogador ele vai começar com 2 cartas. Se você está jogando esse jogo pela primeira vez, o manual recomenda que você utilize as cartas que ele sugere para que o jogo fique menos trancado no início. Então é recomendado que você olhe no manual, tem uma tabelinha lá que te ajuda a escolher as cartas para começar. Caso contrário, você vai fazer um draft de cartas, você vai dar 3 cartas para cada jogador vai escolher 2 cartas, e o restante das cartas você volta para o monte, embaralha, e aí sim depois você vai colocá-las aqui embaixo do seu tabuleiro. Já que a gente está falando dos jogadores, então vamos dar uma olhada mais de perto no tabuleiro do jogador. Então, cada jogador vai ter um tabuleiro desse. Como eu já falei, ele vai começar com 2 cartas. Ele também vai começar com 20 moedas. Ele vai começar com 6 tokens de cidade, que a gente vai utilizar quando a gente for construir as cidades no tabuleiro principal. Também tem um tokenzinho de excesso de pontuação, ou seja, a pontuação no tabuleiro vai até 50, no caso até 49, e aí quando você dá a volta no tabuleiro você vai utilizar esse tokenzinho para falar que você está com mais 50 ou mais 100. Outra coisa que a gente vai fazer também no tabuleiro do jogador, a gente vai pegar os últimos 5 espaços no marcador de tempo e vai colocar cadeados que no começo do jogo a gente não vai poder utilizar aqueles espaços, e eles serão liberados conforme a gente vai evoluindo no jogo e utilizando algumas habilidades que as cartas nos dão. Outra coisa que a gente tem que fazer é colocar os tokens que contam a quantidade de população que cada jogador tem. A gente vai colocá-los todos na posição 0, e a gente vai poder, cada jogador vai começar com 4 de população, e o jogador vai poder escolher com quanto de população, cada tipo de população que ele vai querer ter. Note aqui também que o manual, caso seja a sua primeira vez que você esteja jogando, o manual também recomenda a quantidade de cada tipo de população que os jogadores devem iniciar. Caso contrário, você vai ter 4 pontos de população para poder já começar com ele. Então no caso aqui eu poderia escolher
dois artesãos, um mercador e um soldado. No caso, totaliza 4. Isso daí vai variar de acordo com as cartas que você escolheu também, porque isso, a quantidade de cada tipo de população que você tem no seu tabuleiro é um pré-requisito para você poder abaixar as cartas. Voltando para o tabuleiro principal aqui, antes de começar o jogo, obviamente, a gente vai precisar selecionar um primeiro jogador, que vai ficar com esse token de primeiro jogador. Ele vai continuar sendo o primeiro jogador em todas as rodadas, a não ser que alguém selecione uma ação que permite com que você pegue o token de primeiro jogador daquele jogador que o possui. Bom, sobre o gameplay e mecânicas de Gentes. Gentes é dividido em 3 eras, sendo que cada era possui 2 rodadas. Isso significa que, ao final da 6ª rodada, o jogador que tiver mais pontos de vitória ganhará o jogo. Cada rodada dentro de uma era possui 2 fases. Uma fase de ascensão, na qual os jogadores vão executar suas ações, treinar sua população, construir monumentos, construir prédios em cidades. E uma fase de declínio, que é naquele momento que a gente vai fazer uma limpeza no tabuleiro de jogador, remover todas as ações e voltar aquelas ações para o tabuleiro para que elas possam ser utilizadas novamente na próxima rodada. Na fase de ascensão, que é onde a gente vai executar ações, cada jogador vai escolher uma ação que está no tabuleiro. A ação, ela tem 2 tipos de custo. Então ela vai ter um custo em dinheiro, que é mostrado no canto superior esquerdo do tile, e um custo em tempo, que é mostrado no canto superior direito do tile. Lembrando que para que o jogador consiga executar uma ação, ele precisa ser capaz de pagar os 2 custos, tanto o de dinheiro quanto o de tempo. Se ele não conseguir pagar nenhum dos 2 custos, ou pelo menos um deles, o jogador não poderá fazer essa ação. Então, ao fazer essa ação, ao escolher a ação, sendo que o jogador consegue pagar por essa ação, ele vai pegar essa ação, colocar no marcador de tempo do seu tabuleiro, pagar em dinheiro para o banco o valor daquela ação, e também pegar, no caso daquela ação que eu mostrei para vocês, ela custa 2 ampulhetas, então a gente vai pegar 2 ampulhetas e também colocar no tabuleiro do jogador, ocupando assim mais slots naquele marcador de tempo. Então, nesse exemplo, a gente já utilizou 3 espaços no marcador de tempo que a gente tem, o que nos restou 4 para essa rodada. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui é colocar cubos em determinadas ações. Algumas ações elas podem ser utilizadas somente uma vez por rodada, então a gente vai utilizar cubos para marcar ela. Normalmente essas ações elas vão ser encontradas ou aqui nessa área, que é na área de cidades que a gente constrói, ou em cartas, como por exemplo essa daqui. Essa carta aqui, caso o jogador tenha baixado, ele vai poder utilizar uma vez por rodada essa ação que está aqui. Lembrando também que como qualquer outra ação, você também vai ter um custo de dinheiro e um custo de tempo. Então, no caso, o jogador iria colocar um cubo aqui de madeira para marcar que ele utilizou essa ação nessa rodada, e que aí ele não vai poder utilizar mais nessa rodada, somente na outra. Existem também alguns outros tipos de habilidade que elas podem ser utilizadas mais vezes, por tantas vezes quanto possível dentro de uma rodada, que é, por exemplo, essa carta aqui. Essa carta aqui, como vocês podem ver, ela não exige que seja colocado um cubo nela na hora de utilizar, e ela permite com que,
para cada vez que você utilizar uma ação amarela, que no caso é uma ação de coletar impostos, você vai poder ganhar, no caso, mais 2 moedas toda vez que você selecionar essa ação. Essa ação você não precisa marcar que ela foi utilizada, porque você pode utilizar quantas vezes você quiser. Voltando ao esquema das ampulhetas, tem mais um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês. Como eu falei, no nosso exemplo, a gente utilizou uma ação que custa 2 ampulhetas, eu coloquei uma ampulheta em cada espaço do meu marcador de tempo. Aqui existe uma opção, caso o jogador quiser, de colocar as 2 ampulhetas num mesmo espaço. Isso faz com que a gente economize um espaço e a gente teria mais slots no nosso marcador de tempo para fazer ações durante essa rodada. Isso tem uma penalidade que eu vou explicar depois, quando a gente estiver falando da fase de declínio. Para finalizar, um jogador ele vai passar, ou seja, ele vai finalizar todas as suas jogadas nessa rodada quando ele não tiver mais espaço para utilizar no seu tabuleiro de jogador. Lembrando, se o jogador tiver um espaço para fazer uma ação, ele é obrigado a fazer isso. Você não pode passar enquanto você tiver algum espaço e puder executar algum tipo de ação no seu tabuleiro de jogador. Depois que todos os jogadores passarem, é onde a rodada termina e a gente entra na fase de declínio. Essa ação é a ação de coleta de impostos. Essa é uma ação bem diferente no jogo, como vocês podem ver, que você não tem tile para pegar. Ou seja, elas podem ser feitas quantas vezes você quiser, por quantos jogadores quiserem fazer durante o jogo. Você pode simplesmente falar assim, vou executar uma ação de coleta de impostos. Note também que ela não tem custo em dinheiro, obviamente, porque você está coletando o imposto, então você vai receber o dinheiro. Ela tem apenas custos em tempo, ou seja, quando você decidir executar uma ação de coleta de impostos, você simplesmente vai colocar uma ampulheta, no caso dessa ação, que vai te dar 4 moedas, ou 2 ampulhetas, que é essa ação que vai te dar 8 moedas no seu tabuleiro de jogador. Essa é a ação de líder. É uma ação que, diferente da coleta de impostos, ela possui um tile. Só que esse tile ele não tem custo nem de dinheiro, nem de tempo. Ela é uma ação que simplesmente você vai pegar esse tile, colocar no seu tabuleiro de jogador, você vai ganhar 2 moedas e também vai pegar o token de primeiro jogador e na próxima rodada você vai ser o primeiro jogador. Bom, essa daqui é a ação do filósofo. O filósofo vai permitir que a gente consiga treinar a nossa população e fazer com que a gente aumente a quantidade de um determinado tipo de população no nosso tabuleiro de jogador. Então a gente tem 6 tipos de população. A gente tem o artesão, a gente tem o mercador, a gente tem o sacerdote, a gente tem o nobre, a gente tem o soldado e a gente tem os acadêmicos. E o filósofo vai ajudar a gente a conseguir aumentar isso na nossa civilização. Existem, para 3 jogadores, existem 4 tipos de tiles que a gente vai utilizar. Cada tipo, obviamente, como eu já expliquei, vai ter seu custo em tempo e custo em dinheiro. O custo em dinheiro, na hora de você utilizar o filósofo, é muito importante. Por quê? Porque quando você vai pagar para fazer essa ação, vai determinar a quantidade de população que pode ser treinada nessa ação. Ou seja, você pode treinar um tipo de população ou 2 tipos de população. No caso de treino de 2 tipos de população, você pode treinar o mesmo tipo de população. Ou seja, se você precisa
de 2 marcadores, você consegue fazer isso. Como isso funciona? Ao selecionar um tile, você pode... você é obrigado, obviamente, a pagar a quantidade em dinheiro que aquele tile custa. Então, no caso, esse tile aqui, ele custa 4 em dinheiro, certo? Então, isso quer dizer que, olhando na tabelinha em cima, que a gente tem aqui em cima, nessas duas linhas, isso vai dizer que a gente pode, na primeira linha, a gente utiliza para quando a gente quer treinar dois tipos de... aliás, quando a gente quer treinar um tipo de população, e na segunda linha, quando a gente quer treinar 2 tipos de população. Então, nesse exemplo, como a gente está pagando 4, na primeira linha, a gente vai ver que o 4 está aqui na última coluna. Isso significa que a gente pode escolher quaisquer tipo de população que a gente pode treinar aqui. Então, no caso, se eu precisasse pegar um artesão, eu poderia escolher. Se eu precisasse pegar um soldado, eu também poderia escolher. Porém, se a gente olhar aqui na segunda linha, o número 4 está aqui na segunda coluna. A segunda linha permite com que a gente treine 2 tipos de população. Só que, se você olhar aqui, como a gente pagou só 4, a gente está limitado ao tipo de população que está nessa coluna e o que vem à esquerda dele. Então, no caso, pagando 4, a gente só teria a opção de treinar um soldado e um acadêmico, ou 2 soldados e 2 acadêmicos. A gente não poderia treinar esses outros aqui. Então, no caso, se eu quisesse treinar, por exemplo, se eu quisesse treinar um artesão e um mercador, eu seria obrigado a pegar esse tile aqui, que me custa 8, para eu poder vir aqui na segunda linha e poder treinar eles dois ali. Depois que você faz essa ação e escolhe aquela população que você treinou, você tem que reembaralhar aqueles tokens, ou seja, vamos supor que a gente continua aqui com um token que custa 4, e sim, a gente vai querer um soldado e um acadêmico. Depois que a gente fazer isso, pagar tudo que a gente deve pagar e ajustar os valores no nosso tabuleiro de jogador, a gente vai simplesmente retirar eles daqui. Os que já estão ali, eles virão para a esquerda, e eles vão... Os tipos de população que a gente treinou vão ficar mais caro na coluna do filósofo. Essa é a ação do escriba. O escriba permite com que a gente compre cartas e aumente nossa mão de cartas. Vocês lembram que a gente começa com 2 cartas, então esse daqui é o único jeito de você acumular mais cartas em sua mão e ter mais opções de construções para você fazer. O escriba, ele tem 3 modos específicos que você pode utilizar para comprar cartas. Eu vou mostrar o primeiro deles, que é comprar cartas que estão abertas no tabuleiro. A compra dessas cartas ela é bem semelhante ao treinamento que eu já mostrei na fase do filósofo. Você vai utilizar o tanto que você pagou no tile, né? Então, no caso, no mesmo esquema do tile do filósofo, ele vai ter um valor em ouro, né, em dinheiro, que você vai ter que pagar, e baseado nesse valor, você vai poder escolher as cartas que você quer. Então, assim como no filósofo, por exemplo, espera o foco aqui. Assim como no filósofo, por exemplo, a gente vai ter, no caso, 3 linhas que vão mostrar a quantidade de cartas que a gente pode pegar. Então, por exemplo, nesse caso eu estou pagando 10 na minha ação de escriba. Então, por exemplo, nesse caso, se eu escolher aqui, na primeira linha mostra que caso eu paguei 10, eu posso pegar 3 cartas, começando daqui até a última carta esquerda. E também, por exemplo, se eu ver ali na última posição,
eu pagando 10 conseguiria pegar 2 cartas quaisquer de todas elas que estão aqui embaixo. Então, isso é muito semelhante à ação do filósofo. Um outro jeito de você pegar cartas utilizando o escriba é utilizando cartas de descarte. Então, você, conforme as eras vão passando, as cartas que não foram utilizadas das eras passadas vão ficar no monte de descarte aqui. Então, ao utilizar o escriba, você tem a opção também de pagar 6 para pegar uma carta do descarte, ou seja, você vai poder pegar o descarte e olhar todas as cartas que tem e poder pegar uma carta de lá, ou pagar 10 para pegar 2 cartas do descarte. Continuando com as ações que a gente pode executar na fase de ascensão, agora vamos falar da ação de navegador. A ação de navegador permite com que a gente construa cidades, e a gente pode construir as cidades em 2 lugares no tabuleiro. O primeiro lugar que a gente pode construir cidade é aqui no mapa. O mapa já tem diversos lugares para você construir cidades. O mapa é dividido em 3 regiões, a parte vermelha, verde e amarela. Na hora que você vai construir uma cidade, você vai selecionar um token. Esse token de navegador, ele vai ter, obviamente, o seu custo de tempo e o seu custo em dinheiro. E ele também acompanha um símbolo aqui. E esse símbolo indica aonde você vai poder construir a sua cidade. Então, se você olhar no mapa, você vai ver que as cidades elas têm esses mesmos símbolos que a gente pode ver nos tiles de navegador. Então, caso você escolheu aquele tile que eu mostrei, ele tem um símbolo de olho, então eu vou poder construir minha cidade em algum lugar que também tem o mesmo símbolo daquele olho. Um detalhe na hora de construir as cidades é que cada cidade possui um bônus relacionado embaixo dela. Na hora que você constrói essa cidade, você vai ganhar esse bônus. Então, no caso aqui, se eu decidir construir em Delphi, aqui eu vou ganhar um cubo no símbolo de olho lá no meu tabuleiro do jogador. Mais pra frente eu vou ensinar para que vocês podem utilizar esses cubos que você vai acumular no seu tabuleiro de jogador. Outro detalhe que acontece também quando você constrói uma cidade, ao construir sua cidade, você vai ativar todas as outras cidades que estão construídas naquela região. Então, nesse caso, eu já tenho uma cidade construída na região vermelha. Isso significa que quando eu construí ela, eu ganhei esse bônus, que no caso são 2 pontos de vitória. Na hora que eu construí essa minha outra cidade, eu ganhei isso, como eu já mostrei para vocês, e eu também vou ativar todas as outras cidades dessa região vermelha. Então, no caso, eu vou ganhar esse cubo no meu espaço que tem o olho no meu tabuleiro de jogador, e também vou ganhar mais 2 pontos de vitória. Então, é uma maneira de você fazer alguns tipos de combos, ou seja, você obviamente vai querer sempre construir suas cidades, vai tentar, obviamente, sempre construir suas cidades na mesma região, porque você vai conseguir ativar mais eventos ali. Um outro lugar onde você pode construir cidades é aqui nessa região. Essa região de construção ela é um pouco diferente. Você pode construir em qualquer lugar que esteja livre e que também seja o mesmo símbolo do tile que você pegou. Então, no caso desse exemplo, que a gente pegou o tile que tem o olho, então eu poderia construir em qualquer um desses lugares. Construir cidades nessa região não nos dá nenhum bônus aqui no momento. Porém, eu posso ativar alguma cor das cidades que eu já tenho aqui no mapa. Então, por exemplo, ao construir uma cidade ali, eu posso vir aqui e escolher ativar ou minha região vermelha ou minha região amarela. Ou se eu tivesse também uma construção na região verde, eu poderia ativar. Então, se eu quisesse ativar minha região amarela, eu iria ganhar mais um cubo
no espaço que tem o olho no meu tabuleiro de jogador, e também 2 pontos de vitória. Mesma coisa no espaço vermelho. Outra coisa que pode acontecer quando você tem uma construção aqui nessa região é que você tem acesso a essas ações que podem ser utilizadas durante o jogo. Você vai ter acesso às ações que está na linha na qual você tem construção. Então, no caso, eu tenho uma construção nessa linha, eu teria acesso a esses dois tipos de ações ou modificadores. Como eles são bem específicos, eu recomendo dar uma olhada no manual para ver para que eles servem e como que a gente pode utilizar. Mas a ideia é que essas ações elas só podem ser usadas uma vez por rodada. Então, na sua vez, se você quiser utilizá-las, você vai vir e vai colocar um cubo de madeira ao lado da sua cidade, indicando que você já utilizou uma ação correspondente àquela linha que sua cidade está. Bom, agora a gente vai falar da ação de historiador. Um detalhe aqui é que em inglês o nome dessa ação é chronicler. O que seria a tradução direta seria cronista, mas eu prefiro utilizar historiador, eu acho que faz mais é mais uma palavra mais comum do que cronista. A ação de historiador ela é bem simples, ela basicamente tem valor em dinheiro e valor em tempo. E basicamente ela permite que a gente jogue uma carta, que a gente pegue uma carta que a gente tem na mão e jogue. Mas o mais importante dos detalhes está realmente na carta. Então vamos só mostrar aqui, vamos mostrar um pouco da carta. Então, na carta a gente pode ver que no canto superior esquerdo tem a era na qual a carta pertence. Aqui no lado a gente pode ver que a carta ela tem certos tipos de... Ela pode ter alguns tipos de pré-requisito. Então, no caso, essa carta aqui, ela tem um pré-requisito que você precisa ter uma cidade construída em um local que tem esse símbolo de templo. Outro pré-requisito também, que as cidades que você precisa ter para baixar a carta, são as quantidades, são o tipo de população que você tem. Então, essa carta, ela exige que você tenha um mercador e dois acadêmicos. A carta também possui, aqui do lado direito, o que ela te dá na hora, assim que você baixar. Então, no caso, essa carta, assim que você baixar ela, você vai ganhar um ponto de vitória. E aqui embaixo também tem efeitos que como eu já mostrei, você pode ter alguns efeitos que você vai precisar, vai servir como ação para você vai poder colocar um cubo para mostrar que você já utilizou ela, e tem alguns modificadores. No caso, as cartas elas são bem específicas com respeito a isso, então eu recomendo que você dê uma olhada. Tem no jogo tem uma referência, tem um manual de referência das cartas que explica exatamente o que cada carta faz e como é que cada ação funciona. Um outro detalhe das cartas também são esses símbolos aqui à direita. Esses símbolos permitem com que a gente ganhe pontos de vitória. Ou seja, cada símbolo que você cada símbolo que você já tiver vai te dar direito a um ponto de vitória. Então, por um exemplo, essa sua é a primeira carta. Então, quando você vai achar ela, você vai ganhar um ponto de vitória só, porque tanto faz o símbolo que você está vendo aqui. Qualquer um que você escolher vai te dar um ponto de vitória. Agora, por exemplo, se a próxima carta que você for baixar vai ser essa, você vai ver que as duas elas têm esse mesmo símbolo aqui do asterisco. Então, obviamente, na hora que você baixar essa segunda, você vai escolher ganhar pontos pelo asterisco e não por esse outro símbolo aqui. Ou seja, na hora que você baixar essa daqui, já possuindo essa na mesa, você vai ganhar 2 pontos de vitória. Uma outra ação que você pode fazer a respeito das cartas também são utilizar os cubos que você tem no seu tabuleiro de jogador, nos símbolos de olho e de templo, que eu já mostrei anteriormente como você ganha eles, que normalmente é construindo as cidades. Então você tem algumas opções para fazer isso, que vai te ajudar
que pode te ajudar na hora de abaixar a carta. Então, você no momento que você está baixando a carta, você pode, por exemplo, utilizar um cubo da coluna do olho para poder ajustar a sua população. Então, por exemplo, se você quer baixar uma carta que tem um pré-requisito de população que você não tem, mas que você consegue ajustar facilmente, você pode utilizar um cubo desse do olho e alterar a sua população aqui. Então você pode, nesse caso, você vai diminuir um tipo de população e aumentar outro. Então vamos supor que no caso você estava precisando de 2 mercadores e um soldado. No caso, aqui a gente tem 2 artesãos e um mercador. No caso eu quero decrementar aqui o artesão e aumentar o mercador para que eu possa baixar aquela carta. Eu posso fazer isso. E a gente tem possibilidade de usar até 2 cubos por jogada, por turno no caso. Então a gente pode utilizar até 2 cubos para alterar, para fazer alguma alteração nessa quantidade de população. A gente também pode utilizar os cubos que estão na coluna do templo. Esses cubos, eles permitem com que a gente ganhe algum tipo de população temporária. Então é tipo uma população virtual. No caso, vamos supor aqui que eu preciso baixar uma carta que precisa exatamente de um artesão, dois mercadores e um soldado. Aliás, precisa de 2 soldados. Só que eu só tenho um soldado no momento. Eu posso utilizar um cubo da coluna do templo para me dar esse soldado virtual. Eu não vou mexer aqui na minha quantidade de soldados, mas eu vou poder ativar, eu vou poder ter os pré-requisitos para ativar a carta. A qualquer momento também a gente pode utilizar de qualquer coluna, seja do olho ou seja do templo, a gente pode pagar 3 cubos para fazer um aumento real de qualquer uma população que a gente tiver. Então, nesse mesmo exemplo que eu mostrei, que eu precisaria de mais um soldado, ao invés de eu utilizar um soldado virtual utilizando apenas um cubo, eu poderia pegar 3 cubos que eu tenho e aumentar de fato um soldado aqui na minha conta. Um detalhe aqui do tabuleiro de jogador é que quando você tiver uma situação onde você, por exemplo, tem 3 de uma população e 4 de outra população, se você quiser aumentar, no caso, o soldado, o seu mercador vai ter que diminuir. E vice-versa. Serve para isso é verdade para todos os tipos de população. Agora que a gente já sabe fazer todas as ações, eu vou falar rapidinho sobre os bônus. Então, você tem 3 tipos de tiles de bônus. Você tem o tile de bônus que você pode pegar assim que você baixar 8 cartas na mesa. Você tem o tile de bônus assim que você atingir 18 populações treinadas. Não importa se você tem 6 de cada tipo ou se isso é misturado, mas desde que você tenha feito basicamente um tile de população se encontrar com outro no seu tabuleiro de jogador, isso significa que você vai ter 18 populações treinadas e você vai poder pegar um desse tile. E por fim, quando você tiver construído suas 6 cidades, você também pode pegar um tile desse. Você vai pegar o tile que tiver em cima do topo, então obviamente as primeiras pessoas que atingirem cada um desse objetivo vão poder pegar esse tile que vale mais, que vale 8. Os outros tiles que você encontrar aqui nessa pilha, todos vão valer 4 e estão disponíveis para todo mundo que conseguir atingir esse objetivo. Agora vamos falar da fase de declínio. A fase de declínio começa assim que a fase de ascensão termina. Ou seja, assim que todos os jogadores que estiverem jogando não tiverem mais nenhuma possibilidade de fazer nenhuma ação, ou seja, tiverem completado todo o espaço no contador de tempo do seu tabuleiro de jogador, a fase de ascensão vai terminar e vai iniciar a fase de declínio. Na fase de declínio, a gente tem algumas ações para serem feitas. Então, para começar, a gente vai dar uma olhada no tabuleiro de jogador. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer uma limpeza nos tiles de ação. Então todas as ações que o jogador fez, a gente vai remover.
e vai voltar para o tabuleiro, para os lugares corretos, que aí a gente vai poder utilizar nas próximas rodadas. Depois a gente vai retirar uma ampulheta por espaço utilizado no tabuleiro de jogador. Então o jogador aqui ele tem 5 ampulhetas, então ele vai retirar essa e essa. E aqui entra a penalidade que eu mencionei anteriormente, quando você coloca 2 ampulhetas no mesmo espaço para tentar otimizar o espaço do seu contador. Nesse caso, a gente vai remover só uma, e a outra ela vai ficar no tabuleiro, ela vai voltar, vai ser deslizada para a posição mais à esquerda, e já na próxima rodada esse jogador ele já vai começar com o espaço utilizado. Então a ação que ele for utilizar vai ter que infelizmente vir para cá. Então apesar de você poder utilizar essa possibilidade de colocar 2 ampulhetas no mesmo espaço do tabuleiro do jogador, ela volta para te atormentar no futuro. A próxima ação que a gente tem que fazer, a gente tem que remover os cubos que foram utilizados para marcar ações que só podem ser utilizadas uma vez por rodada. Então, como eu mencionei, às vezes você vai querer utilizar ou fazer alguma ação da sua construção aqui nessa região que se relaciona com essa linha, ou também alguma ação de alguma carta que você tem baixada. Então nesse momento da fase de declínio a gente vai remover os cubos para liberar essas ações para serem utilizadas novamente na próxima rodada. A gente também vai verificar se alguém utilizou aquela ação de novo primeiro jogador. Então se alguém utilizou, a gente vai passar o token de primeiro jogador para aquela nova pessoa, que aí na próxima rodada essa pessoa que tem esse token vai começar. A gente também checa se houve uma mudança de era. Então nesse caso, se for a primeira rodada do jogo, a gente só vai mudar a gente só vai mudar a rodada aqui dentro da era. Mas caso a gente está mudando de era, ou seja, a gente está indo da 1 para 2, nesse caso, a gente vai ter que fazer duas coisas. A gente vai ter que fazer a remoção de um cadeado no tabuleiro do jogador. Então, no caso, quando a gente troca de era, a gente libera um cadeado no tabuleiro do jogador, dando mais espaço para os jogadores fazerem a ação. Lembrando que aqui, se você já tiver retirado todos, se você já não tiver mais nenhum cadeado no seu tabuleiro de jogador, você tem direito a colocar um cubo em quaisquer uma dessas colunas aqui, seja do olho ou a do tempo. A gente também vai ter que também na troca de era, a gente também vai ter que trocar as cartas. No caso, cada era possui seu baralho de cartas. Então na troca de era a gente vai ter que fazer o recolhimento das cartas da era anterior. Essas cartas vão para um descarte e aí a gente vai abrir mais 8 cartas da nova era que está começando. Outra coisa também que acontece no final da fase de declínio é que a gente pode ativar uma cidade em cada região. Então cada jogador vai poder vir dar uma olhada nas suas cidades construídas e vai poder ativar uma cidade em cada região. Detalhe aqui que é diferente da outra ativação, que a gente ativava todas na mesma região, a gente vai poder escolher uma cidade em cada região. Então no caso, para esse jogador, como ele só tem uma cidade na região verde, ele só pode ativar ela. Então ele ganharia 2 pontos de vitória. Na região vermelha, ele tem 2, então ele teria que escolher entre Delphi e Knossos. Na região amarela também, ele teria que escolher entre Cirene e Apolônia. A gente também tem que verificar as cartas de declínio, as cartas que possuem ação de declínio. Então, por exemplo, todas as cartas que vocês acharem esse símbolo aqui, que é a lua,
significa que essa ação só vai acontecer durante a fase de declínio. Então é só você fazer o que ele está te falando nessa ação. Então nesse caso aqui, a gente, no final da fase de declínio, a gente vai ganhar 5 moedas. De novo, se você não entender muito bem o que a carta está dizendo para você fazer na fase de declínio, você pode ir no manual de referência de cartas e verificar exatamente o que a carta está falando para você fazer. Mas uma coisa que a gente tem que fazer durante a fase de declínio é verificar o limite de cartas na mão. Então, cada jogador que tiver mais de 3 cartas na mão nesse momento do jogo, ele vai ter que colocar uma ampulheta para cada carta acima de 3, ou seja, no caso, se o jogador tiver 5 cartas, ele vai ter que colocar mais 2 ampulhetas no seu tabuleiro de jogador. Então é muito importante você controlar isso e não ter muitas cartas na mão, porque essa penalidade é bem dura. Um detalhe aqui é que se você for receber mais de uma ampulheta, você pode utilizar dessa possibilidade de ter 2 ampulhetas no mesmo espaço. No final da fase de declínio da 6ª rodada, a gente vai fazer a contagem de pontos. A contagem de pontos, além dos pontos de vitória que cada jogador já possui, a gente vai acrescentar ou subtrair alguns pontos a mais. Então, para cada carta que o jogador tiver na mão, que a pessoa não conseguir baixar, ou seja, não cumprir os requisitos de população dessa carta em específico, a pessoa vai perder meio ponto por carta, arredondado para cima. No caso contrário, caso a carta consiga ser baixada, ou seja, a pessoa possui recursos suficientes de população para conseguir abaixar essa carta, ao invés de perder, a pessoa vai ganhar meio ponto de vitória para cada carta que você conseguir baixar. No caso, você também pode utilizar os cubos da coluna de olho ou de templo do seu tabuleiro de jogador para manipular a sua população para conseguir baixar as cartas que você ainda tem na mão. Outra contagem que a gente vai fazer é a quantidade de cubos que a gente tem na coluna de olho e de templo no nosso tabuleiro de jogador. Então, para cada 2 cubos que a gente tiver lá, a gente vai ganhar 1 ponto de vitória. Se você tiver apenas 1, então você não ganha nada. Outra coisa que vai acontecer é que para cada 10 moedas que o jogador tiver, você vai ganhar também 1 ponto de vitória. Outra penalidade também que a gente vai encontrar nesse momento vai ser que, dependendo da quantidade de ampulhetas que você ainda tiver no seu tabuleiro de jogador, seguindo uma tabela que está no manual, se você ainda tiver uma ampulheta lá, você vai perder 2 pontos de vitória. Se você tiver 2 ampulhetas, você vai perder 4 pontos de vitória.